O desaparecimento de Mike Markham no início de 1995. Mike Markham, um jovem de 21 anos e estudante de engenharia elétrica, queria construir uma máquina do tempo nos fundos de sua casa em Stanberry, Missouri. Ele não tinha muitos recursos, então usou o que conseguia obter. Mike estava desesperado para fazer uma máquina do tempo porque queria obter os números vencedores da loteria do futuro. Ele usou um laser de disco compacto para reduzir a resistência do ar entre dois polos, o que gerou um arco contínuo. Logo, Mike observou uma marca de calor circular como um vórtice e decidiu testar jogando uma folha de metal. Mike afirmou que o parafuso desapareceu e reapareceu alguns metros à frente após alguns segundos. Por mais impressionante que isso possa parecer, Mike ainda tinha um problema. O laser de CD precisava de mais energia para funcionar do que ele havia usado, e após mais testes, acabou pegando fogo. Mike decidiu então construir outra máquina do tempo, mas precisava de grandes transformadores para isso. A melhor opção seria comprar novos transformadores, mas eles eram muito caros para Mike. Como ele estava desesperado para construir essa máquina do tempo a qualquer custo, ele teve que roubar 6 grandes transformadores em uma usina local. Como ele conseguiu transportar esses 6 transformadores que pesavam 300 libras cada um ainda é confuso e um mistério, mas Mike conseguiu fazê-lo com sucesso. No entanto, suas experiências não foram bem-sucedidas. Durante os testes, ele causou um grande apagão em seu bairro. Pouco depois desse incidente, a polícia apareceu na casa de Mike com um mandado de prisão por roubo dos transformadores. Durante o julgamento, ele falou sobre o projeto que vinha realizando em segredo, sem o conhecimento público, e disse que gostaria de começar a fazê-lo publicamente a partir daquele momento. Depois de ouvir Mike, o juiz considerou que ele tinha problemas mentais e lhe deu o tempo mínimo necessário. Mike passou 2 meses na prisão, mas enquanto estava lá, ganhou popularidade do lado de fora, pois muitas pessoas estavam interessadas em sua história. Após sua libertação, Art Bell entrou em contato com ele para ser convidado em seu programa de rádio Coast to Coast AM. Durante a entrevista, Mike afirmou que não queria mais construir a máquina do tempo ilegalmente e que precisava de fundos para ajudá-lo. Várias pessoas começaram a entrar em contato com Mike e contribuíram com recursos e dinheiro para ajudá-lo a alcançar seu objetivo. Embora Art Bell tenha tentado impedi-lo, Mike estava determinado a fazer a máquina e arriscar sua vida para testá-la. Por causa disso, Art Bell chamou Mike de louco. Surpreendentemente, Mike gostou desse nome e o adotou, tornando-se rapidamente popular. No entanto, as pessoas não paravam de zombar dele, dizendo que a máquina do tempo era apenas uma piada. Gradualmente, as notícias sobre Mike e sua máquina seriam esquecidas, até que anos depois, um ouvinte do programa Coast to Coast AM ligou para perguntar sobre Mike e a máquina. Art Bell prometeu descobrir ligando para o contato de Mike, mas não conseguiu alcançá-lo. E foi quando descobriu que ninguém havia conseguido entrar em contato com Mike desde 1997. Amigos de Mike disseram que a última vez que ouviram falar dele foi quando ele disse que faria um último experimento. Intrigados com a história, as pessoas começaram a ligar para o programa Coast to Coast AM para falar sobre seus encontros com Mike antes de seu desaparecimento. Antes do fim do programa, um ouvinte disse algo assustador sobre o desaparecimento de Mike. Ele disse que um corpo seria encontrado pela polícia na década de 1930 em uma praia da Califórnia, e que o corpo parecia ter sido esmagado por um tubo metálico. A polícia não conseguiu reconhecer o corpo, mas encontrou um estranho objeto metálico que parecia um telefone celular com um homem. Vamos agora voltar no tempo para a última vez em que Mike apareceu no programa Coast to Coast AM. Art Bell perguntou a Mike o que ele levaria consigo se conseguisse realizar seu objetivo de usar a máquina do tempo. Mike disse que levaria seu celular de volta para a década de 1930. O corpo do homem encontrado morto na praia era semelhante ao de Mike, porque o objeto metálico nele parecia um telefone celular, na época em que o celular ainda não havia sido produzido em massa. Além disso, Mike havia dito a Art Bell que viajaria de volta com seu celular. Surgiram muitas especulações de que Mike havia voltado ao passado e morrido lá desde seu desaparecimento. Desde o desaparecimento de Mike, surgiram muitas histórias ao seu redor, e uma delas é que ele se mudou para o Havaí por causa de seus problemas financeiros. De acordo com a história, Mike está trabalhando atualmente no Havaí para economizar mais dinheiro e depois retornar ao continente para recomeçar seus experimentos. Se você gosta desse conteúdo e quiser ficar por dentro de novas histórias, por favor, nos ajude deixando o seu like e se inscrevendo no nosso canal.